Olá, beleza? Aqui é Lindomar Golkin e este é mais um vídeo da série Photoshop básico para iniciantes partindo do zero. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, o último vídeo, né? Vai lá nos comentários que o link vai estar lá. É bom que você assista para que você possa também acompanhar e ser um mestre do Photoshop, né? Conseguir realizar os trabalhos que você precisa realizar aí no seu grupo, sua igreja, no seu comércio, no seu negócio, enfim, no seu site. Não importa onde você vai utilizar o Photoshop, ele sempre vai ser útil, né? Então, vamos continuar aqui. Da última vez eu falei sobre os menus, aqui a barra de ferramentas, de propriedades em cima, dos painéis, né? Uma coisa que eu não citei, não esqueci de falar no último vídeo, foi que você consegue arrastar esses painéis aqui para onde você quiser dentro do seu Photoshop. Por exemplo, se você quer arrastar esse painel da camada aqui, é só você chegar com o mouse em cima dele, né? Apertar o mouse, segurar e arrastar para onde você quiser, né? Então você pode ali apertar e segurar o mouse ali, o botão esquerdo, e arrastar para um lado, arrastar para o outro, e toda vez que aparecer aquela coisinha azul ali, significa que você pode soltar ali o seu painel e ajustar ele, integrar ele ali no seu Photoshop, beleza? Então eu gosto de usar aqui, ó, você pode colocar aqui dentro desse conjunto de painéis, né, igual você está vendo aqui. Por exemplo, esse canais, se eu quiser jogar ele para cima aqui, ó, só eu pegar, arrastar, eu jogo ele lá para cima, quando ficar azul eu solto, e aí eu crio esse grupo de painéis, né? E toda vez que você fizer alguma mudança na sua área de trabalho aqui do Photoshop, você consegue salvar ela da sua maneira, né? Vai que várias pessoas utilizam. Então você consegue salvar aqui, ó, em área de trabalho, nova área de trabalho, e você coloca o seu nome, né? Área de trabalho do Lindomar. Então dá um OK, tal, salva. Então você tem a sua área de trabalho personalizada ali do seu jeito, dos seus painéis, né? E tal. Então, quando você quiser alterar para o painel padrão do Photoshop, você tem outras opções aqui, essenciais, gráficos, web, né? Então, se você clicar em essenciais, ó, acontece. Aconteceu nada. Na verdade, mudou-se alguma coisa aqui, mas é porque é o padrão que a gente estava utilizando antes. Então, se eu quiser, porque ele já salvou dentro desses essenciais as mudanças que eu tinha feito. Se eu quiser voltar ao original de essenciais, eu venho aqui em redefinir essenciais. Então, quando eu venho redefinir, ele altera toda a sua área de trabalho para os essenciais padrão do Photoshop. Então tem um padrão também aqui de gráficos e web, né? Vou lá e clico e observo, você vai ver que os painéis se ajustam para que o trabalho seja feito baseado em gráficos e web. Tem a parte de movimento, que são a parte de criar GIF ou criar vídeos, né? Imagens animadas dentro do seu Photoshop, que ele cria aqui abaixo uma linha do tempo, tem outras opções aqui, mas enfim. Como eu tenho a minha área de trabalho personalizada, eu volto lá e aí automaticamente ele volta a minha área de trabalho, beleza? E é bom que você faça isso porque toda vez você tiver perdendo tempo, você tiver de perder tempo procurando onde está aquele painel, onde está aquela coisa, isso acaba atrapalhando e atrasando o seu trabalho. Então é muito importante que você saiba utilizar todas essas questões aqui dentro do Photoshop, as guias, né? Tem as guias, você consegue movimentar as propriedades aqui em cima, as ferramentas, enfim, né? Qualquer dúvida, poste nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Brevemente nós teremos o nosso site e aí vamos continuar lá e você pode crescer junto aí de maneira bem profissional, beleza? Inclusive ganhar dinheiro com isso. Então vamos lá. O próximo passo que eu vou te ensinar aqui é você abrir o documento no Photoshop, né? Então, para abrir um documento ou criar um documento novo, primeira coisa, vou ensinar como criar um documento novo, como abrir um documento, uma imagem que está no seu computador,
né, e como você consegue colocar uma imagem dentro de outra imagem. E aí você já vai começando a aprender as coisas mais avançadas do Photoshop, que é a questão ali das camadas. Essas camadas 1, camada 0 aqui, você vai entender como isso funciona. Beleza? Então vamos lá. Para criar um arquivo novo, basta que você vá lá no menu arquivo, né, clique ali, depois vai em clicar em novo. Ou você utiliza as teclas de atalho Ctrl mais N, né? Então você clicou em novo ali, ele vai abrir uma nova janela com algumas opções, e essas opções nós vamos detalhá-las aqui agora. Então, a primeira coisa que você deve se preocupar é colocar o nome, né? Geralmente, na hora de salvar, você também pode escolher o nome que você quiser, mas é interessante que você já comece a colocar o nome aqui. Então vamos lá, documento, vou colocar aqui documento teste. Aliás, botar exercício 1. Exercício 1. Beleza? Então, tipo de documento, essa opção aqui, ela vai te dar os tamanhos já prontos, né? Os tamanhos previamente salvos pelo Photoshop e também salvo até por você. Por exemplo, o tamanho de um A4 ele tem 297 por 210, né? A largura 297, aliás, a largura 210, a altura... Bom, vamos ver aqui quanto que é que eu não estou lembrado agora de cabeça, mas por isso é interessante você salvar aqui ou escrever num bloco de notas qualquer aí. Porque essa questão de tamanhos a gente vai explicar outra videoaula, né, para que você possa aprender. Mas por enquanto você pode fazer do jeito que estou fazendo aqui. Então você vai lá em tipos de documento, né, e você vai ali papel internacional e aí você escolhe o A4, que aí aqui já fala a largura de 210, a altura de 297 milímetros. Quando você quer trabalhar uma imagem para a internet, você não trabalha em milímetros, você trabalha em pixels, né? Você não trabalha nem em milímetros nem em centímetros, mas trabalha em pixels. Então você pode colocar aqui o web, né, que automaticamente ele te dá mais um tamanho da prancheta aqui, né? Mais comum de 1920 por 1080, web 1280 por 800, MacBook, desktop HD. Então tem várias resoluções aqui, né? Mas eu não queria que neste momento você se preocupasse em aprender sobre resolução, porque você vai aprender isso mais à frente. Mas depois você procura esses vídeos aí para que você possa aprender sobre resolução e tamanho de tela, beleza? Aqui no caso, a largura, vamos criar um documento com a largura que, qualquer largura aqui, né? Criar um documento grande aqui. Então, esse documento grande, ele tem, a resolução aqui é Full HD, né? Que é 1920 de largura por 1080 pixels de altura com 72 de resolução. Quando você trabalha gráficos para web, né, você pode utilizar resolução de 72 pixels por polegada. Quando você fizer uma impressão, como você vai ver aqui, A4, a resolução muda para 300, porque são pontos por polegada ali na impressão, né? Então, quanto maior, mais definido vai estar a sua imagem na impressão. Na parte de web, você não precisa colocar ali esse tamanho tão grande assim não, beleza? Então, para a web você também não precisa nem se preocupar com outra questão que aparece aqui, que é a questão de modo de cores, que é cores RGB e o CMYK e outras cores aí. Em outros vídeos você vai aprender também sobre essa questão, mas por enquanto vamos aqui então, web, escolher um tamanho grande, web, fundo branco, perfil não efetuar e dar um OK. Então, a sua imagem, a sua prancheta de trabalho aqui já está. Esse aqui é um erro na minha placa de vídeo, mas aqui você vê que foi criada uma prancheta 1 com a sua área de trabalho aqui da imagem, para você conseguir trabalhar tranquilo um formato para web. Então, fecha, meu filho.
Então, quando aparecer esse tipo de aviso igual apareceu aqui, feche, porque isso aí é algum aviso da internet, aquelas notificações que sempre tem de atualização ou de biblioteca, enfim, alguma coisa. Mas só se você fechar e continuar o seu trabalho normalmente. Então, você criou aqui a sua prancheta de trabalho, né, dentro da sua área de trabalho, e tem várias abas, várias guias aqui em cima abertas, né? Então, se eu quiser criar aqui qualquer coisa, aí eu utilizo as ferramentas e eu já posso criar, né, o exercício, o texto, exercício 1 e tal, né, escrever. Eu escrevi aqui, eu utilizei a ferramenta texto, coloquei o texto aqui, ele automaticamente cria a camada ali, e lá em cima na barra de propriedades eu posso dar um aplicar ali e ele vai criar exercício 1 dentro da prancheta 1. Então eu vou lá ali na ferramenta mover e eu posso mover para onde eu quiser, beleza? Agora eu quero inserir uma imagem aqui dentro dessa prancheta 1 aqui. Então eu faço o que? Vou lá em arquivo, colocar incorporados, né? Então ele vai abrir uma janelinha aqui com os documentos do meu computador. Então aqui você tem vários documentos guardados no seu computador, né? É bom que você organize tudo em pastas, né? Para que você não se perca depois, perdendo tempo para poder achar os seus documentos. Mas aí o meu está dessa forma aqui. Estou mostrando como que está o meu computador atualmente. Depois vou até dar uma organizada e mostrar para vocês também como é possível você organizar tudo isso. Mas vamos lá, então. Escolher essa imagem aqui, esse fundo aqui, eu seleciono ele e clico em inserir. Quando eu clico em inserir, ele, dependendo da capacidade do seu computador, ele demora um pouco. Quando eu clico em inserir, você vê que você consegue arrastar e direcionar para onde você quiser. E aqui acontece outra questão, que é o redimensionamento, né? Você redimensionar a imagem. Para você redimensionar, você tem ali em cada ponto, né, na sua imagem, nos ângulos, e no meio ali na parte de cima, ali na parte superior de direita, esquerda, inferior também, nas pontas da imagem, você tem ali um quadradinho bem pequenininho. Então, quando você coloca o mouse em cima, ele simplesmente muda o formato do mouse para que você possa arrastar e deixar o tamanho que você quiser na imagem, né? Se você quiser que a imagem seja redimensionada de maneira proporcional, ou seja, para que ela não fique amassada, para que ela não fique desproporcional. Se você colocar o rosto de alguém, a pessoa fica muito gorda, muito magra, né? Não fica uma coisa legal, não fica profissional. Para que isso não aconteça, você aperta a tecla Shift e segura e vai levando a imagem do tamanho que você quiser, beleza? Então, se você quer confirmar essa inserção aqui, basta que você vá lá em cima na barra de propriedades e clica ali em confirmar, ou dê um Enter no seu teclado, né, do jeito que apareceu ali em cima informando, confirmar, transformar, ou seja, o Enter. Então você deu um Enter e a imagem está inserida. Aqui aconteceu um problema, né, porque você viu que antes eu tinha inserido ali exercício 1, uma camada de texto, mas agora essa camada ainda simplesmente sumiu. Isso acontece porque ali, se você reparar, vamos ali no painel das camadas, se você reparar, existe uma camada ali, existe dentro de prancheta 1 duas camadas criadas, que é a camada de texto embaixo e essa imagem ali, que é um objeto inteligente, por enquanto. Depois a gente pode transformar ela num objeto, uma imagem do próprio Photoshop. Mas vamos lá. Ali ela virou um objeto inteligente quando eu inseri. Então, para que o texto apareça em cima da imagem, eu simplesmente jogo essa imagem para baixo do texto, né? Então faço o seguinte: eu vou ali naquela camada, aperto seguro e arrasto para baixo. Se você olhar ali, o Photoshop ele deu um risquinho a mais ali. Então eu pego e solto. Eu vou fazer de novo aqui. Tá vendo? Agora eu consegui arrastar e soltar ali. Se você olhar, o exercício ele ficou acima da imagem de fundo, né?
Aqui ele está selecionado a camada de fundo, então com a ferramenta mover e a camada de fundo selecionada, eu vou lá na minha prancheta e eu consigo ali, né, movimentar essa imagem ali. Se eu quiser movimentar o texto, a camada de texto, eu vou lá, seleciono a camada de texto e arrasto ela para onde eu quiser, beleza? Então é assim que o Photoshop ele trabalha com camadas e questão de tamanho, né? Essa imagem aqui, ao ser inserida, o tamanho dela é menor do que o tamanho do seu documento, o tamanho da sua prancheta. Então, para que você possa alterar isso, você faz isso no início, quando você insere, né? Você viu que tem aquelas, em cada bordinha que aparece aquele quadradinho, você consegue redimensionar. Ou se você inseriu e esqueceu de redimensionar e já apertou Enter, você tem a tecla de atalho Ctrl mais T, né, que acontece a mesma coisa. Ou você pode ir lá em imagem transformar. A imagem transformar, deixa eu ver onde que é aqui. Camada. Você vai lá em editar, achei aqui editar, porque eu sempre uso a tecla de atalho, né? Então eu não sei exatamente onde está ali no menu, mas também acontece com você, você vai ver depois, se você for mexendo, você vai se habituar, vai acostumar com suas teclas de atalho e vai acabar até esquecendo onde fica, mas é ali, ó, editar, transformação livre, né? Ctrl T, que dá o mesmo resultado. Então aqui você pode redimensionar. Quando a imagem é abstrata assim, tal, eu não ligo muito para a questão de proporcionalidade na hora de editar, não. Então eu simplesmente vou lá ali do canto, vou e puxo, opa, vai, e preencho ali a imagem como um todo. Dou um Enter, né, e a imagem está ocupando toda a minha prancheta. Então vou selecionar aqui a texto 1 e simplesmente também aplico Ctrl T, e aqui eu posso utilizar a proporção e aí aumentar o texto de maneira proporcional, porque se eu puxar aqui sem a tecla Shift apertada, olha como é que o texto ele fica espichado, né, para o lado. Então se quiser trabalhar dessa forma, mas não é uma maneira profissional de se fazer. Nesse caso aqui eu não tenho muito problema não, porque com fonte não tem muita questão não, mas deixa eu pegar uma imagem aqui de uma pessoa para você ver o que acontece quando você redimensiona de maneira errada. Então acho que vou pegar a imagem aqui, ó, essa imagem aqui. Você vê que eu já estou ali meio gordo, então se eu pegar e puxar a imagem assim, olha lá, eu fico todo estranho na foto. Se você quiser zoar alguém, você pega e faz, mas de maneira profissional não dá certo. Então, nesse caso aqui, se isso acontecer, dá um ESC, ou vai lá em cima e dá um cancelar, né? Cancelar a transformação, ESC, né? Que ela não vai ser inserida. Você vai novamente colocar incorporados e esperar carregar, e você coloca a imagem e redimensiona ela nas bordas, né, de maneira proporcional com a tecla Shift, né? Então, se você olhar aqui mesmo segurando a tecla Shift, ó, ele não redimensiona de maneira proporcional. Então você tem que ir lá nas pontas mesmo, né? E ali você consegue, né, trabalhar, redimensionar a imagem como um todo, beleza? E aqui a mesma coisa, essa imagem ela ficou em cima da camada de texto, né? Então se você quer colocar entre a camada de fundo e a camada de texto, você vai lá na camada prancheta ali e coloca ela no meio ali, né? Então se você olhar, ela fica ali entre as duas camadas e você consegue trabalhar tranquilamente, beleza? Então o próximo passo é você salvar seu documento. Então você vai lá em arquivo, salvar, e quando você clica em salvar, ele já vai salvar num padrão editável do Photoshop, né? Então
que é o Photoshop PSD. Então você cria ali uma pastinha, né, com seus exercícios e tal. Coloca o nome do Windows, exercícios, Photoshop, dá o Enter, né? E você coloca o nome. Se você já, na hora de criar o documento, se você já colocou o nome correto, aqui ele vai aparecer o nome que você colocou lá. Mas se você colocou um nome qualquer lá e esqueceu, você consegue alterar o nome aqui, né? É só você apagar esse .psd. No meu caso, eu mando exibir a extensão. Não sei se no seu computador ele vai exibir a extensão, né? Mas aqui você coloca aqui o nome que você quiser, mesmo aqui sem extensão, e clica em salvar. Então, quando você clica em salvar, você vai ver que o documento, né, ele vai te dar essa opção aqui, você dá um OK, e o documento ali ele foi salvo como exercício 1-1.psd. Se você quer salvar a imagem para trabalhar na web, né, para usar no seu Facebook, trabalhar em outros lugares, então te convido a assistir as próximas videoaulas, porque vou começar a explicar isso lá e você vai aprender mais e mais sobre Photoshop, beleza? Então, esse daqui é a segunda aula, né? Deixa eu até mudar aqui, salvar isso aqui e colocar lá. É a segunda aula do Photoshop básico para iniciantes, primeiros passos do zero. E eu te convido a você colocar aí suas dúvidas, suas indagações, o que você achou, o que você não achou, né? Comece a participar aí. Se você não sabe nada de Photoshop, coloque os comentários. Se você não sabe instalar o Photoshop, coloque os comentários que a gente vai te ensinar. Se você não gostou, fala assim, nossa, eu não gostei, você fala muito rápido, você não está explicando bem, não entendi aquela parte, coloque também que a gente vai melhorar. Eu preciso do feedback de vocês para que nós possamos evoluir cada vez mais, beleza? Então, fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo. Valeu!